no livro das Crônicas, nós lemos o capítulo 7, nós lemos o versículo extensivo até, do versículo 11 ao 22, 11 versículos, mas agora nós vamos ler apenas o capítulo 7, o versículo 1, e ali A, B, C, D. Só a parte B do versículo, porque esse E é a parte A. Então vamos ler A e a B. Quem achou o capítulo 7, versículo 1, diga amém. E acabando Salomão de orar. E acabando Salomão de orar. Vamos orar com o evangelista. Salve a igreja com a paz de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós oramos neste momento, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que será ministrada pela vida do apóstolo, Senhor, nessa noite. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, de maneira grandiosa, poderosa. O Senhor venha trazer a revelação, Pai, dentro desta palavra, para que o Senhor venha falar no nosso coração nessa noite. Tudo aquilo, ó Pai, que nós precisamos entender do Senhor. Usa Ele mais uma vez com poder e autoridade. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos se basear na palavra. Se você puder manter o capítulo 7 aberto, Deus irá falar conosco nessa noite. Mas eu vou pedir a participação de alguns irmãos, como eu costumo, mas eu vou pedir a participação de alguns irmãos. Manda para mim aqui mesmo. E eu peço para você, olha para cá, você que prega, você que ensina, não copia não, porque você tem um Deus, você serve a um Deus, e dentro de você há um Espírito, e esse Ele te revela. Você pode pegar exemplos, mas copiar não, Deus me deu essa estratégia. Eu vou pedir para alguns, presta atenção aí. Quem na Bíblia, é claro que nós temos alguns homens na nossa vida como exemplo. Eu tenho, estava na casa do meu pastor de Madureira, que está jubilado, para mim é um exemplo. Lançou o livro dele, já tem um livro assinado, porque esse livro é um documentário, então é um exemplo para mim. Quem na Bíblia para você é um exemplo? Pensa aí, não? Quem na Bíblia para você é um exemplo? Vamos, irmã Heloísa, quem é para a irmã um exemplo na Bíblia? O que a senhora mais gosta? Salomão, anota para mim, Salomão. Vamos aqui no cerco de oração. Missionária Ana. Josué. Por aí, vamos pegar alguém do grupo de varões. Já que não é? Profeta Ezequiel. Pronto. É o ponto da minha mensagem. Anotou aí, bispo? Eu quero falar hoje sobre oração. E aqui Deus irá falar conosco. Eu quero falar hoje sobre oração. Repete comigo, oração. A oração é muito importante na vida do crente, irmão. O crente, o servo de Deus, a oração para ele, se ele fosse um peixe, a oração é a água. Nós precisamos ter a nossa vida, é um dos itens muito importante na nossa vida, como a leitura da palavra. A leitura da palavra, ela nos alimenta, e não só nos alimenta a alma, como o físico também. Quem lê a Bíblia, a sua mente, ela vive mais, ela vive muitas vezes, o corpo não está legal, mas a mente, a prática da leitura faz a pessoa ter uma mente boa. Mas a oração, ela é fundamental. Você tem hora para tomar café, alguns têm hora para tomar café, outros têm hora para almoçar.
outros têm hora para jantar. É bem verdade que, devido à demanda, quem trabalha por conta tem a sua empresa, ou é alguém bem dedicado dentro das empresas que trabalha, às vezes fica sem tomar café, sem almoçar ou sem jantar para poder fazer a mais. Isso é muito importante. Mas nós temos essa disciplina nós adquirimos na nossa casa: a hora do café, a hora do almoço e a hora da janta, a hora do café, a hora do almoço e a hora da janta. E quando nós éramos crianças, sempre teve horário na minha casa para almoçar. É claro que o princípio de honra sempre permaneceu dentro da minha casa. Hoje eu chego na minha casa, que eu falo a casa dos meus pais, tem a cadeira do meu pai, ele fala: senta, meu filho, senta. Eu fico constrangido de sentar naquela cadeira, mas é verdade que eu gosto, porque ela ali, ela denota uma autoridade. Mas falando sobre horário, nós precisamos ter essa disciplina. Então nós temos horário para tomar café, horário para almoçar e horário para... E eu te pergunto, e não me responda, qual é o seu horário para orar? Qual é o seu horário para orar? Não, eu oro. Não, irmão. Nós precisamos ter uma disciplina espiritual. Isso eu vou levar no CFO para falar um pouco sobre isso. Qual é o seu horário? Não, eu oro de manhã, eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou no ônibus, eu oro... Não, tudo bem, beleza. Eu acredito realmente que Deus recebe essa oração. Mas qual é o seu horário marcado com Deus? A minha saudosa avó, quando ela estava viva, ela cantava um hino que eu canto praticamente todas as vezes que eu estou no monte. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. O nosso horário de orar não pode ser só na hora do culto. Qual é a sua hora de orar? Você é obreiro? Existe entidade de demônios que só sai com jejum e com oração. Então precisa, se nós falarmos das pessoas, dos personagens, falou aqui de Salomão, falou aqui de Josué. Ele sempre estava com Moisés no monte, ainda que não subia, mas ele estava ali os 40 dias, estava ali, sempre em oração. Falou aqui sobre Ezequiel. Nós usamos uma linguagem figurada: fique em pé que falarei com. Então ficar em pé é um posicionamento, mas ficar em pé na presença de Deus, na linguagem figurada, não é você ficar em pé. Em pé diante de Deus é de joelho na presença dele, é assim que a gente fica em pé. Irmão, nós já oramos em situações. Quantas orações e propósitos estão sendo feitos agora dentro dos hospitais? Quantas orações e propósitos estão sendo feitos agora nas delegacias, a ponto de ser preso? Quantas orações estão sendo feitas agora no presídio? Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer. Quantas vezes eu e você, com os filhos doentes, Senhor, eu faço um propósito contigo de oração. Chamando que vai. Aí você olha e fala: mas tudo mudou. Não, quem mudou foi nós. Deus, ele não muda. Malaquias fala: Deus não muda. Deus não. Mas a gente muda. Qual é o seu horário de orar? Os maiores homens que Deus levantou nessa terra, o horário de oração era de madrugada, das 3 às 6, das 4 às 7. Horário de orar, ou seja, um encontro. Repete comigo: um encontro. Não adianta, irmão, não adianta o nosso encontro ser só na igreja. Oração não é petição.
oração não é petição. Oração é um relacionamento com Deus. Oração é um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento tem pessoas que querem banalizar. Não, eu oro, eu faço, você faz. Porque quando o calo aperta, tem alguém que você pede para interceder. Se você é tão poderoso desse jeito, se você tem todo esse poder e essa glória, porque é quando o negócio aperta. Porque tem pessoas, irmãos, presta atenção, todos aqueles que estão mais perto do Pai, todas as pessoas que estão mais perto do Pai, ouvem mais o Pai. Todos homens, o Senhor Jesus. Quem mais nessa terra foi mais poderoso do que o Senhor Jesus? 100% humano, filho da irmã Maria, com o nosso Deus, 100% divino, filho do Deus Altíssimo. E tem um hino que a gente canta, se não me engano, 296. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. Deus está falando com a igreja. Vocês estão se achando demais, porque orou 3 vezes por semana, 3 vezes por dia na semana. Você come mais do que 3 vezes. A nossa alma precisa, sim, a nossa alma precisa, mas a oração não supre só a nossa alma. A oração, ela traz paz para dentro da nossa casa. A oração traz paz para dentro da nossa alma. A oração abre a porta que está fechada. A oração, como Deus fez com Ezequias quando estava declarado a morte, através da oração, Deus mudou a sentença de morte em vida. Ou seja, o crente tem que ter uma vida de oração com Deus. Está na hora de ter um compromisso com o teu Pai, que você diz que honra tanto, e você não tem 5 minutos de 24 horas por dia para se separar para Ele. Honra não são com os lábios. O Senhor Deus diz assim: esse povo me honra com os, mas o coração está longe de. É louvável a gente orar, é louvável a gente buscar, só que Deus quer mais. Eu vou dizer de novo, Deus quer mais. Pergunta para mim, por quê? Porque Deus tem mais para você. Deus, Ele quer mais porque Ele tem mais para você. Quando eu falo de Salomão, nós lemos o capítulo 14, que ele fala sobre um suposto conserto, que se o povo fizesse isso, o povo fizesse aquilo, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos. Irmão, você tem noção que é isso? Você tem noção do que Deus está dizendo? O Senhor Deus está dizendo assim: se a pessoa se arrepender, a salvação. Deus não é como nós. Deus tem falado que Deus não é como a gente, que a pessoa pisa com a gente quer matar às vezes. A pessoa pisa com a gente quer excomungar. Você acha que Deus assim, Deus fala assim? Não, Deus fala assim: eu quero arrependimento. Se o meu povo que se chama uma condicional, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Por quê? Porque se não tem perdão, a terra está doente. Se Deus não me perdoa, essa terra está doente. Para ter cura para essa terra tem que ter perdão. E para ter perdão tem que ter humilhação diante de Deus. Se humilhar diante de Deus, se prostrar diante de Deus, clamar ao nosso Deus. Pergunta: nós estamos vivendo, presta atenção, nós estamos vivendo uma época muito difícil, mas quem vive em oração não anda sem direção. Às vezes pode até ficar meio perdido, sim ou não? Que às vezes a gente fica meio perdido, até no meio da bênção. Quando a bênção chega, você fala: meu Deus, será que é golpe? Porque a gente
acostumado a passar tanta prova que quando a bênção vem, a gente acha que é golpe. Só que quem vive em oração não responde acusação. Repete comigo: quem vive em oração não responde acusação, mas a acusação não fica sem resposta. Quem vive em oração não responde a acusação, mas a acusação não fica sem resposta, porque quem responde é o Deus que nós servimos. Quem responde é o Criador dos céus e da terra. Enquanto você está sendo afrontado, o teu joelho tem que estar dobrado. Se você não tem palavra para dizer, diga: ai Deus, ai meu Deus, eu não sei o que falar, mas eu estou aqui. Às 3 horas da manhã eu estou aqui, às 5 horas da manhã eu estou aqui. Irmãos, eu já fiz tanta oração em cada lugar que é bem complicado até de se lembrar. Você também, em aperto, quando o médico falou assim para minha esposa: você tem 15 anos, vai fazer 16 anos, esse menino aí que está na sua barriga vai nascer especial, você tem a vida toda pela frente, tira esse menino, tira, daqui a pouco você engravida de novo. Você já voltou, tinha perdido o primeiro, se não for o segundo, era para me ter 5, ia ter uma banda, mas agradeço por aquilo que Deus me deu. Eu orava, ela veio falar comigo toda trêmula, porque quando Deus me tirou do crime, as pessoas tinham um pré-julgamento sobre a minha pessoa, e ela veio falar comigo toda trêmula. Eu falei para ela assim: Deus é o Deus que faz milagre. Minha avó, uma serva de Deus, a gente morava no fundo da casa da minha avó, e eu não falei nada para ela. Minha avó era minha mãe, ela falava: sou sua segunda mãe, e eu não falei nada para ela. A gente triste, a bispa Luziana, quando eu lembro dos móveis eu dou até risada. A bispa Luziana, a minha avó veio, mano. Minha avó era muito usada por Deus, por isso que eu falo, eu não sou nem 10% que ela é. Ela veio, colocou a mão na barriga da minha esposa, não sabia que a minha esposa estava grávida, e falou para minha esposa: esse menino vai ser muito perseguido, mas ele vai ser uma bênção. Mas sabe qual foi o propósito que nós fizemos, presbítero? Orar 3 vezes ao dia. Só que hoje, para mim orar 3 vezes ao dia, eu sou pastor presidente, vivo integralmente, não é tão difícil, eu posso priorizar. Aí você pode dizer: na vida do pastor eu faço, mas antes eu era porteiro de condomínio, e eu tinha um compromisso com o homem, e as pessoas sabiam que eu era crente, e da onde eu estava saindo, eu estava sendo exemplo ali, para ser seguido, não mau exemplo. Então eu não poderia dar mau testemunho daquele lugar, mas eu tinha um compromisso com Deus. Então, quando passava o horário do fluxo de manhã, a saída dos patrão e a entrada das funcionárias, estava lá eu 9 horas da manhã orando dentro do banheiro. Você se lembra quando você orava dentro do banheiro? Você se lembra quando você tinha um compromisso com o teu Deus e você entrava dentro do banheiro daquela empresa e apresentava a sua causa diante de Deus? Ele nunca te desamparou, Ele nunca deixou você desamparado. Tantos lugares que a gente orou. Agora teve um lugar, Diácono Letícia, baixa um pouco, por favor, que foi o irmão Valdinho, foi estreito. A gente voltando do Chile, uma viagem de 4 horas, quando a gente passando de cima por Minas Gerais, aí começou. O irmão que pegou o avião sabe como que é, que andou de avião, pegou, né? Andou de avião, também não andou, sei lá como que fala. Como que você vai andar de avião? Como você vai pegar avião? Viajou de avião. E aí o capitão falou assim: tripulante,
tripulantes iremos passar por uma pequena turbulência. Eu já estava meio ligeiro, porque eu tinha passado por umas pequenas, mas não uma daquela. Deixa eu te dizer, existem turbulências que Deus permite que a gente passe, mas o importante é Ele estar conosco nesse momento. E aí, meu irmão, a mulher começou a fazer a bispa segurou na minha mão, e eu só encostei, já pulei de paraquedas. Então, Salmo 139 eu já vivi, já pulei de paraquedas, já fui de cilindro no fundo do mar. Então eu sei como que funciona. Você pulou, a gente pulou junto, né? A bispa segurou na minha mão, mas foi bem diferente. O avião fazia assim. Eu falei, meu Deus, se eu partir, me recebe aí. E aí a gente estava orando, irmão. A situação foi tão complicada ao ponto que quando o avião aterrissou, aqui inclusive você estava lá me esperando no aeroporto, você estava me esperando. Quando o avião aterrissou, irmão, a tripulação começou a bater palma e gritar, e eu dando glória a Deus. Eu dando glória a Deus. Então, olha os lugares. E você? Qual foi as cavernas que você já orou? Qual foi os lugares que você já orou? Deus está falando. Não lembra só da aflição, mas lembra da resposta da oração no meio da aflição. O Deus que você serve, Ele já te deu. Você nem precisa ouvir o testemunho, edifica. Mas tem hora que você precisa contar o seu testemunho para você. Tem hora que você precisa sentar e começar a contar a sua história para você. Olha, como eu conheci uma pessoa que veio de tal lugar, não tinha roupa, não tinha casa, não tinha nada, mas tinha uma promessa. E dentro daquela casa, que o chão não tinha nem piso, eu dobrava o meu joelho e Deus respondia a minha oração. Deus está dizendo, eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Então, quando nós lemos, que eu já preciso terminar aqui, porque eu mal comecei. Quando nós lemos o capítulo 7, versículo 14, que fala sobre a condição da busca do povo, Deus, Ele tinha um compromisso com Salomão, porque o capítulo 7 e o versículo 1 diz assim: e acabando Salomão de... Deus está falando para crente aqui, irmão. O papo aqui é reto agora. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar a orar. Qual horário, pastor? Não é o horário que você orava. O horário mais difícil que você orava era 3 horas da manhã, segunda ciência, a neurociência. Eu vou cortar meu som no reino. Irmão, fica tranquilo, o Deus que você serve, Ele é o dono da ciência, Ele é o Criador do céu e da terra. Só que Ele está dizendo, eu estou sentindo saudade de você, eu estou sentindo saudade do seu cochicho, porque você não orava alto, mas você orava baixo, mas eu ouvia o teu clamor. Aí, muitas das vezes as pessoas falam, mas a igreja é uma bênção, e é uma bênção. Mas por quê? Porque a gente tem um ensino: leitura, oração, santidade. 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 Dessa forma nós provocamos, nós atraímos a unção de Deus para a nossa vida. Quando a gente fala sobre Efésios capítulo 4, versículo 11, Deus deu uns para apóstolos, pastores, doutores. Vamos rapidinho. Efésios 4, 11. Vai dando glória, vai dando glória. Efésios 4, 11. Para mim, por favor.
Alto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Primeiro, Apóstolos. apóstolo, repete de apóstolos. Os apóstolos. Apóstolo Pedro. Paulo. Fala sobre oração. Paulo fala orar sem cessar. Orar em todo o tempo. Homens de Deus que viveram em oração. Mulheres de Deus que vivem em oração. Eu não entendo, a pessoa se intitula homem de Deus e mulher de Deus e não tem uma vida de oração. Quem tem vida de oração não responde à acusação. Quem tem vida de oração não responde à acusação, mas a acusação não fica sem resposta. Deus está falando aqui nessa noite. Primeiro apóstolo, segundo profeta, repete o profeta. Se é profeta, cadê sua vida de oração, profeta? Se é profeta, eu vou descascar o abacaxi. Se é profeta, você é verdadeiro ou você é falso? Se você é um verdadeiro, cadê as profecias que você está profetizando está acontecendo? Você é verdadeiro profeta, porque quando fala de profeta, a gente fala de Elias. Elias vivia onde? No monte orando. Quando fala de profeta, fala de Eliseu. Eliseu vivia onde? No monte orando. Ah, pastor, mas nem sempre. Ah, irmão, mas Isaías, Jeremias, até dentro do calabouço o profeta ora. Lá no hospital o profeta ora. Na dificuldade o profeta ora. Na afronta o profeta ora. Apóstolos, profetas, evangelistas. Vamos falar dos tempos atuais. Os evangelistas foram. Obrigado. Tem um ventilador, olha. Eu escutei um ventilador ligando. Que mistério. Eu até agradeci. Deus está aqui, irmão. Os evangelistas foram os ventiladores que ventilavam a palavra de Deus. Ventilava a palavra de Deus. Os evangelistas eram aqueles, irmãos, que nem o missionário Jonathan, que nem o evangelista Jonathan, os irmãos que pregam esse é a chama do evangelista. Mas o evangelista precisa ter uma vida diante de Deus em oração. Na hora que o evangelista falar, o diabo tem que bater em retirada. Na hora que o evangelista falar glória a Deus, irmão, deixa eu falar para você, nós estamos vivendo uma época de mentira, falsidade, onde as pessoas dizem ser aquilo que não é. Mas aquele que ora, quando vê um evangelista, ainda que esteja no forno, ainda que esse evangelista não tenha cargo nenhum, mas quando ele pega o microfone, a igreja sente o poder que desce, porque tem uma vida de oração diante do Deus que ele serve. Quantos evangelistas nem ler sabia? Na minha época, eu sou de uma safra que não existe mais. Eu falei para o meu pastor, não tem mais escola bíblica, não tem culto de doutrina na nossa igreja, não tem culto de doutrina. Então quando fala de um evangelista, é aquele que tem, repete comigo, quem tem, não precisa falar. Pegou o microfone. O quarto, pastores, repete com pastores, mais alto, pastores. Irmão, onde você vê um pastor que não ora? Aonde você vê um pastor que não ora? E tem pessoas que seguem esses pastores. Eu só espero que você que está seguindo os outros pastores, nos piores momentos da sua vida, esse pastor esteja com você lá. Lá no hospital, esteja com você lá. Porque eu estou com as minhas ovelhas, você sabe disso. Eu estou com as minhas ovelhas. Pastores precisam ter vida de oração. Porque quem tem vida de oração, presta atenção, quem tem vida de oração sabe que o seu inimigo se chama Satanás e os seus demônios. Quem tem vida de oração ora pela igreja. Pastor tem que orar, tem que ter vida de oração. E mestre, repete com mestre. É mestre? Doutores, repete com doutores. Doutores e mestres é a mesma palavra. E a Bíblia fala que nos últimos tempos surgiria, amontoaria mestres. Mestre do quê? É muito bom a gente ter o conhecimento, irmão, presta atenção. É muito bom a gente ter o conhecimento da palavra.
Mas o nosso maior mestre se chama Jesus de Nazaré. E ele sempre serviu para o povo pão e peixe. Palavras simples, mas com substância. Salomão, quando ele está dizendo assim, acabando Salomão de orar, acabando Salomão de desceu, alguém está com a Bíblia aberta aí? E acabando Salomão de orar, desceu do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Então, deixa eu falar para você. Não adianta a gente trazer só o nosso holocausto, tem que orar. Não adianta a gente trazer só o nosso sacrifício, tem que orar. Como está o seu altar de oração? Na casa de um crente, repete comigo, na casa de um crente tem que ter o canto da oração. Tem que ter o cantinho da oração. Ah, mas eu oro no pé da minha cama. Eu oro também no pé da minha cama. Quando eu levanto, quando eu vou dormir, eu oro. Quando eu levanto, eu oro também. Mas tem uma hora que eu tenho marcada com o meu pai. E aí eu tenho que deixar minha esposa lá. Eu entro com o closet, fecho a porta, eu vou falar com ele. E você? Aonde é o seu cantinho de oração? Eu sei que, motivada pelo trabalho que Deus tem dado no coração da bispa, tem até crianças, jovens, lendo, tem o canto da oração. Tem o canto da oração, onde que elas oram, buscam a presença de Deus ali, invocam o nome do Senhor. Para descer fogo do céu, irmão, deixa eu falar para você, para descer fogo do céu não é só dar tapinha na mão e sapatear, não. Para descer fogo no céu tem que ter oração no altar de Deus. Oração no altar de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, diante da presença do Senhor, cuja presença eu estou. Quem tem vida com Deus de oração, até o pulo dele é diferente, até o sapateado dele é diferente, porque sapatear é falar em línguas estranhas, o diabo também sapatia e fala. Mas quem tem vida com oração, irmão, quando ele bate o pé, irmão, há um poder de Deus que emana, porque tem uma vida diante do altar do Senhor. Repete comigo, oração. Mais alto, oração. Oração. O que é se lançar no fogo? O que é se lançar no fogo? É se lançar na oração. Quem se lança no fogo não se queima. Se coloque em pé em nome de Jesus. Queremos séria. Olha para o seu irmão e fala assim: está na hora. Está na hora de você voltar às práticas diante de Deus. Ei, olha para cá. As práticas, às vezes, nós deixamos as práticas diante de Deus. Nem sempre é pecado, não. Porque muita gente, tudo é pecado. Você está doente, é pecado. Você está numa prova, é pecado. Você vai para o hospital, tem gente que tudo é pecado. Mas tem hora na nossa vida que a prova aumenta a intensidade. E a nossa fé até está pronta para suportar aquilo ali. Mas a nossa mente às vezes não está. Isso aconteceu com vários profetas na Bíblia. Vários profetas na Bíblia. Perguntei aí, pastor. E aí, num domingo como esse, Deus está falando para você: está na hora de voltar a orar. Está na hora de voltar. Qual era o seu horário? Qual era o seu horário? Hoje é domingo, hoje é. Quero chamar você. Quero te convidar. 5 minutos só. Só 5. Quanto tempo? 5 minutos. Taxa mínima. Taxa mínima. Só que não é isso aqui não. Tá dormindo não. Levanta, se for o caso, lava o rosto. Se for o caso, ora em pé. No mínimo 5 minutos. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Termina de quinta para sexta. Segunda, terça, quarta e de quinta para
3 horas da manhã. Qual horário? Às 3 horas da manhã. Horário profético. 3 horas da manhã é a passagem da quarta vigília da noite. Na terceira vigília da noite ele vem andando sobre as águas. E o barco estava no meio da tempestade. Eu quero convidar você que está no meio da tempestade. Na quarta vigília da noite nós estaremos de joelho. Pastor, qual é o propósito? É a igreja? Não. O propósito é a tua casa. O propósito é o teu casamento. O propósito é a tua família. Por quê? Porque na tua casa Satanás não vai mandar. No teu casamento Satanás não manda. Na tua família Satanás não manda. E a autoridade precisa voltar para as tuas mãos. Às 3 horas da manhã nós estaremos orando. Mas deixa eu te dar um conselho. Você é casado? Você que é casado aqui, chama sua esposa. Se ela não for, fique em paz. Chama o seu esposo. Se ele não for, fique em paz. Porque o seu compromisso é com Deus. O seu compromisso é com Deus. Porque existem coisas que são individual. Existem coisas, a salvação é individual. E às vezes a prova também é individual. Porque às vezes quando a esposa não quer, Deus leva para o hospital, o marido não pode nem entrar. Leva o esposo lá, não pode nem entrar. Se Deus realmente quer ter um particular comigo, com você, e a gente não for, Ele sabe como levar. E Ele sabe para onde levar. Quem está comigo nessa busca aí? Você está no grupo da 7, só coloca a mãozinha. Às 3 horas da manhã. Se você puder dobrar o seu joelho, dobra o seu joelho. Você vai orar. Ó, repete com intensidade. A intensidade da sua prova tem que ser a intensidade da sua oração. Quanto maior a prova, maior tem que ser a sua oração. Levanta. E eu quero profetizar aqui, em nome de Jesus. Eu não sou contra os médicos. Eu não sou contra eu não sou contra a medicina, mas em nome do Senhor Jesus, esse período que você vai tirar não vai te dar cansaço do seu trabalho, não vai te dar sono no volante, não vai, porque Deus vai renovar suas forças como a águia voará. Senhor Deus, levanta as mãos, os irmãos que vão entrar comigo, independente, até mesmo você que está nos visitando, quiser entrar, vai ser 3 horas da manhã. Steve, você vai orar pela tua casa. Isso é Deus dizendo: você precisa estar na minha dependência. Você precisa estar na minha dependência. Eu sou o Jeová Jireh. Eu sou o Deus provedor. Eu sou o Jeová Rapá. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que restitui aquilo que o diabo está querendo dar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, apresentando ao Senhor as nossas vidas, pedindo: envia os teus anjos. Eu sei que o Senhor envia os teus anjos para nos acordar, para a gente tirar esse período de oração. Deus, meu Deus, o Senhor sabe como estão as casas que estão aqui, Senhor. São várias casas que o diabo está lutando. Existem casas, Senhor, que está sendo ataque de demônios. E o teu filho é crente, a tua filha é crente, mas nós estamos se posicionando. Nós estamos se posicionando diante do Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A tua palavra diz, Senhor, sobre a armadura. Nós estamos pegando a espada do Espírito, nós estamos pegando o capacete da salvação.